Bom, vamos lá falar de o que importa agora, que foi essa bomba que caiu essa semana. Já vamos começar falando do podcast, vamos falar de GWM. Nosso recorde de não falar de GWM é um podcast, porque a GWM vai ser uma das que mais vai sofrer com isso. Vamos ter um aumento de imposto para carros híbridos e elétricos no Brasil. A partir do ano que vem, já no ano que vem, os híbridos leves, são aqueles carros com sistema 48 volts que já tinham desconto, passaram a pagar 12% de imposto. Híbrido plug-in sobe para 12% e elétricos 10% de imposto a mais. Olha, Felipe, você que trabalha muito com essa parte da tecnologia lá no Canaltech também, os carros elétricos são os carros que estão crescendo cada vez mais no Brasil e o que a gente tem mais contato agora, né? Inclusive, você tá com um carro elétrico testando agora. Exatamente, eu vim com um Mercedes EQA. Cara, como que você vê esse impacto do que tá acontecendo, principalmente por conta de que BYD e GWM fizeram, e o que vai impactar essa nova tributação, esses novos impostos? A gente... Bom, é um assunto meio complexo, né, que envolve até questões macroeconômicas, né, qual que é a tendência de uma administração para outra, em termos de... Uma burocracia muito grande. O que um governo pensa sobre imposto, o que o outro governo pensa sobre imposto. E aqui também tem os interesses da indústria nacional também, né? A Anfávia também sempre foi contra essa abolição dessa alíquota, né, das importações, mas a gente vai sentir mesmo isso na prática, né? Porque hoje um carro como o BYD Dolphin, por exemplo, que é 150 mil reais, será que vai valer a pena custando 170? Então a conta vai ser mais ou menos aí, né? Eu sou a favor de que nunca se crie mais impostos, você tem que criar o ambiente... o ambiente econômico para você estimular a concorrência, estimular a produção, você tem que estimular, não desestimular. Acho que claro, BYD vai produzir no Brasil, GWM que você falou que vai produzir no Brasil também. A gente gosta de falar da GWM, que é uma piada nossa, que todo podcast a gente acaba falando da GWM, então a gente só não falou em um. Pode não ter nada a ver com o assunto, mas sempre sai um GWM. Cara, né? brota GWM nesse podcast. Mas nesse caso, eu acho que eles são parte diretamente interessada, até reclamaram dessa decisão do governo federal. Mas acho que na prática, gente, o que a gente tem visto nos números é que os carros elétricos estão vendendo muito bem, não só a GWM e BYD, mas também Volvo está sempre liderando o mercado, BMW também está muito bem. Inclusive, antes da GWM e da BYD, o XC40 era um dos líderes dos elétricos, né? Então, ainda eu acho. Eu acho que tem um ranking que ele ainda aparece na liderança, né? O Dolphin ainda acabou passando um pouquinho o ranking de vendas sobre o XC40, mas antes do Dolphin, ele era o... Não tinha para ninguém. Era o XC40. Teve um período também do Kwid E-Tech e do Kawasaki Car que foram para vendas diretas, né? Que eles venderam um lote bem grande. Um lote grande, né? Que é o maior público, né? Eu acho, desses carros em específico. Eu acho, desses dois sim, mas principalmente o mercado de carros elétricos, ele meio que separou em duas pontes, né? Os super ricos que vão comprar carros de 1 milhão, EQS, Taycan, Nitron, e a galera de entrada que tá no Dolphin, no iCar, no Kwid E-Tech. E começou a popularizar, na verdade, com o segmento de luxo, né? Sim, exatamente. O XC40, por exemplo, que virou só elétrico e continuou vendendo muito bem. Mesma coisa que vendia antes. Exatamente. Agora, essa galera... Se duvidar, né? Exato. Essa galera não vai sofrer com essa alíquota a mais. Mas como você pontuou, será que um Dolphin a 170 mil começa já... Não vai ficar tão interessante? Um iCar, que hoje acho que tá 120, né? 119.990, né? Vai subir para uns 130, 140, vai continuar interessante. Ao mesmo tempo que, assim, a gente precisa esperar para ver o que as marcas vão fazer, mas a minha aposta é que, pelo menos, GWM e BYD, dada a agressividade que eles estão tendo no mercado, eu não duvido em nada que eles segurem esse preço. Que eles não repassem para o consumidor, pode ser. Eu acho muito difícil, eu acho que vai aumentar pelo menos um pouco. Talvez eles segurem ali 50% desse percentual que vai aumentar. Faz sentido. Mas eu acho que manter o mesmo preço não vai. Até porque os preços eles sobem automaticamente, vamos dizer assim, a cada mês. Então, o imposto ele vai vir de forma progressiva, mas a gente tem que contar também com os aumentos que já acontecem nos carros, né? Então, vamos supor, se um BYD Dolphin vai para 170, daqui 3, 4 meses, talvez ele já esteja em 180 por causa dos aumentos. É que esse não é o único imposto que incide sobre um carro, né? Também, né? Também. Então, mas assim... Variação cambial também, que ferra muito. Exatamente, né? A gente não sabe como é que vai ser ano que vem, né? Tem eleição americana, né? Então, muita coisa pode mudar, tudo mais. Mas essa questão dos valores, aqui, tô aqui com uma colinha aqui que eu trouxe, obrigado para ajudar a gente. O Jaque EJS1 tá hoje 126.900. Se a Jaque repassar todo o valor de imposto, né, que vai chegar aqui em janeiro,
o EJS1 vai custar 140 mil reais de novo. Então vai valer a pena ter esse carro para Uber, como tem bastante Uber hoje com o Jaque EJS1. Sim. Então vai valer a pena. Renault Kwid também, a Renault Kwid E-Tech está 123.490, vai para 135.800, quer dizer... Tá quase voltando ao preço que eles eram inicialmente, né? Porque eles tiveram um abatimento de preço muito grande e agora estão voltando o preço. E tem um detalhe interessante também, pessoal. A gente não sabe o quanto que a BYD e a GWM, falamos de novo aqui de GWM no podcast. Agora já era. Vai ser impossível. O quanto que eles já estão subsidiando o preço que estão sendo vendidos os carros hoje. Sim. Então, quanto que eles estão ganhando hoje em cima de um Aval H6 HEV, que é o de entrada? A gente imagina que, por conta dos preços agressivos, que seja uma faixa de lucro menor que das outras montadoras. Com certeza. Né? Tudo bem Sim. que eles têm o privilégio de produzir na China, em larga escala, que aí fica mais barato. A gente sabe disso também. Mas eles estão com preços muito agressivos. Sim. E mesmo se todos aumentarem, eles vão ainda continuar com preços menores, acredito eu. Mas vai impactar bastante o mercado. Agora, duas coisas que são importantes de serem citadas antes de eu trazer uma opinião que eu acho que talvez seja polêmica, é que essa tributação ela vai subir gradativamente até julho de 2026. Então, os híbridos leves vão de 12% para 25% em julho de 2024, depois para 30% em julho de 25% e 35% em julho de 26. E essa progressão vai ser feita em todos os outros modelos até que todos paguem 35% de imposto em julho de 2026. Então, vai variando de carro para carro. Contudo, todas as montadoras terão cotas para importar. Que isso aconteceu na época do Inovar Auto, que as montadoras tinham cota para trazer carros importados também, e essas cotas elas vão diminuindo. Então, em 2024 vai ter em torno de 226 milhões para híbrido plug-in, 283 para híbrido normal, caminhões elétricos terão 20 milhões de cota para trazer. E essa De cota vai dólares, diminuindo, de dólares. E essa cota vai diminuindo ao longo do tempo. A grande questão agora é que, assim, isso eu vou trazer talvez possa ser um ponto polêmico. Mas quem fez as montadoras que já estão estabelecidas no Brasil cagarem na calça de medo foi BYD e GWM. Sem dúvida. Sim. Só que o que eles não contavam é que as duas têm fábrica no Brasil. Exatamente. Então toda essa bucha que estão tentando colocar de imposto a mais para as duas montadoras vai totalmente para os ares a partir do momento que o Dolphin começar a ser produzido no Brasil, o Raval começar a ser produzido no Brasil. E são dois carros que, querendo ou não, são os dois que estão causando todo esse impacto no mercado. E os dois já principalmente. Né? Principalmente. E os dois estão confirmados para produção aqui. Então, será que isso não vai ser um tiro na própria perna das montadoras que estão pedindo mais imposto e precisam trazer esses Que carros lobearam esse aumento? Né? Eu acho que vai. Pode ser. Eu acho que assim, como eu disse, né? Esse ponto que você tocou é importantíssimo. A GM está com uma estratégia agressiva de não, vamos produzir no Brasil também, carro elétrico, tudo mais. Mas ainda é uma realidade muito distante. A BYD daqui 2 anos está produzindo carro, né? Então, a GWM também comprou a fábrica da Mercedes, né? Sim, a GWM também. Deve estar, imaginei, um pouquinho mais avançada já já deve estar com da fábrica, tudo pronto. A plataforma da BYD é um pouquinho mais complexa, deve demorar um pouquinho mais para mexer lá no campo lá na Bahia, né? Praticamente construir a fábrica ainda. Sim, né? sim. A GWM ainda está fazendo as adaptações para produzir picapes, né? Que são chassis ou carroceria um pouco mais fácil, mas já tem estudos para fazer o Raval aqui desde que começou toda essa questão do Sim. vai aumentar imposto ou não vai, o Raval tá vendendo mais do que eles esperavam, eles já querem trazer logo os Acho carros que pra mais cá. do que todo mundo esperava, né? Tá vendendo muito bem. Tá, Muito bem. tá. É um carro que tá vendendo Pra muito uma bem. marca totalmente chinesa como a GWM, eu acho que tá vendendo muito bem. E uma marca que era desconhecida até o momento, né? Pelos Totalmente. brasileiros. Os brasileiros nem sabiam o que era. Foi o carro que inaugurou a GWM no Brasil, né? Sim, sim. E aí, um dos pontos, assim, que eu acho que é principal tava até as fotos do Megane antes, porque a Renault foi a primeira que levantou a mão e falou, quero mais impostos, para com essa farra. Mas a Renault não tem plano tão forte assim de elétrico no Brasil. É até incrível pensar nisso. Né? Aliás, Que o a plano da montadora Renault tá pedindo para outros mercados que não são a Europa, que você conhece o plano da Renault? Eu não conheço, eu não sei qual é o plano da Renault. Também. Porque todo mundo fala, antes tem um plano lá, 2035, 2030, uma média de 30% do mercado deles, carro elétrico. A GM quer produzir carro elétrico no Brasil, vai começar a trazer o Blazer EV ano que vem, Equinox EV ano que vem. Então, as montadoras grandes elas já estão se posicionando ali. Exato. E a Renault, não entendi muito bem o argumento da Renault. Eu acho que né? a Renault focou muito nessa renovação da marca, que eles estão fazendo principalmente com o Cardian. Que é bem-vinda. Eu acho que esqueceram um pouco dessa parte dos elétricos. Nos planos de renovação da Renault, quando eles mostraram o Cardian, o que foi afirmado foi que a plataforma CMF Global é uma plataforma que eles chamam de multi-energia. Então é uma plataforma que já está pronta para motor flex, motor só
um tipo de combustível, GNV, híbrido normal, híbrido leve e até 100% elétrico. Híbrido plug-in também. Híbrido plug-in também, verdade, que a Niagara é assim. Mas eles não falaram em nenhum momento assim, teremos um carro elétrico produzido no Brasil, teremos um carro assim produzido no Brasil. A gente não sabe ainda. Então, a Renault hoje depende de Kwid e Megane, que são os carros que são importados elétricos, além da linha comercial, Kangoo, Master elétrico. Mas aí, do outro lado da moeda, você tem a marca reclamando que quer mais imposto e ela não agindo a favor dela mesma. É muito estranho isso, né? Então... Tá uma conta meio difícil de fechar. A própria Anfávia, como todo, que reúne várias montadoras de produção nacional, tá pedindo mais imposto, mas todas elas trazem carros importados. Então, a desculpa das montadoras no Brasil sempre foi imposto. Sim. E agora elas querem mais imposto. Então não dá pra entender isso, né? E já é um setor subsidiado bastante, né? Tem pouco imposto, né, no carro brasileiro. Já tem bastante imposto, mas em compensação também tem bastante subsídio, né, em algumas situações. Também, né? Eu vou repetir, amigos e nossos espectadores. Eu sou contra colocar qualquer tipo de imposto a mais, desde que, que tenha uma razão muito específica, uma situação, simplificações, enfim. Cara, a gente já paga carro, o carro tá muito caro. Sim. Eu ia citar um palavrão aqui, eu me contive. Não, pode falar. Mas a gente já paga o carro muito caro. E assim, a gente viu, como bem o Brigato disse, quem bagunçou o mercado foram BYD e GWM, ou seja, chegaram outsiders no mercado com preços agressivos, fez com que outras empresas abaixassem os seus preços. Carros a combustão, inclusive. Carros a né? combustão se sentiram ameaçados por carros elétricos importados, ou seja... Primeira vez que isso acontece. Então assim, pô, eu compro um BYD Dolphin ou compro um Polo Highline? O cara começou a pensar. Eu vi muita gente, eu tô em muitos grupos de Facebook de carro, eu vi muita gente trocando T-Cross pelo Dolphin, os SUVs compactos em geral, né? Tracker, Creta. Muito ex-dono de Fit migrando pro Dolphin. Também, muito, ele tem uma proposta. É um monovolume parecido, né? Então. Mas aí, o grande ponto é assim, até em outros países está rolando essa ameaça dos chineses, justamente essas duas marcas, GWM e BYD. Na Europa também pedem por aumento de impostos. Mas como você falou, o carro é muito caro já. Então assim, o seu ponto, Felipe, é muito conciso porque assim, é caro. Então, por que a gente vai aumentar imposto para proteger a indústria nacional, ao invés de fazer o contrário? Que foi o que a gente falou quando começou esse bafafá aqui no podcast. Por que em vez de você punir quem tá vindo de fora, por que você não beneficia quem tá aqui dentro? Porque você não estimula quem tá aqui dentro. Abaixa o imposto pra galera que tá produzindo aqui, porque esses carros estão fazendo a indústria se movimentar. A última vez que isso aconteceu foi quando a Jaque trouxe o J3 pro Brasil, com o Faustão, que foi aquele fuzuê que todos os carros populares precisaram ficar mais equipados para se equiparar ali. Só que a Jaque começou a acender, veio o imposto, detonou a Jaque e a Kia. Agora, de novo, tá vindo duas marcas de exceção, BYD e GWM. Vai vir o imposto, não sei se elas não têm força suficiente para... E as montadoras, elas tem que ver como é que vai ser também, enfim, eu não vou entrar em méritos administrativos do governo. Mas tem imposto até no parafuso, cara. Tem tudo. É uma reação em cadeia. E o mesmo imposto, às vezes, você paga várias vezes. A mesma peça tem vários impostos. Então, cara, eu acho assim, acrescentar imposto, acho que não é o caminho e... Eu acho que o maior problema de tudo isso é que eles incluíram os híbridos também. Se pelo menos fosse só os elétricos, que o elétrico a gente sabe que está começando a crescer agora, o híbrido ele tem mais potencial no Brasil, que o elétrico, você sabe, vocês já testaram vários elétricos, que é ruim ainda da gente carregar, tem pouca infraestrutura no Brasil. Saiu daqui de São Paulo, já ferra tudo. Eu que moro em Campinas já danço toda vez que eu pego elétrico. Complica bastante. E Campinas é uma cidade gigantesca, né? Mas não tem carregador. Pois é. Então, o híbrido que eu acho que seria a proposta do Brasil, eles estão prejudicando muito. Então vai ficar muito mais caro. Eles já são caros, né? Porque eles têm as duas motorizações. Sim. Tem tanto a combustão quanto o motor elétrico. Então são muito mais sistemas, enfim. Mas com o imposto mais alto, vai destruir os carros híbridos. Você vai ficar ainda mais caro e dificilmente vai ter esse volume de venda que a gente está tendo hoje. E querendo ou não, até que ponto que o Brasil consegue produzir bateria, até que ponto que o Brasil consegue produzir motores elétricos que precisam para esses carros serem feitos. O Corolla e Corolla Cross, hoje a língua tá enrolada, eles são produzidos no Brasil, mas todo o conjunto híbrido vem importado do Japão. Então, beleza, vamos aumentar os impostos, mas também os carros nacionais vão sofrer, então... É muito cedo para você querer forçar uma produção nacional, né? Acredito que sim também. Porque não tem ninguém que tá fazendo. Pelo menos em larga escala, né? Sim, porque ninguém tá fazendo. É aquela coisa, você incentivar é uma coisa, agora você forçar igual eles estão querendo fazer, aí eu acho que já é bem E outra, diferente. quantas plantas no mundo fazem carros elétricos?
Também, né? Quantas plantas no mundo? São pouquíssimas. Concentração é Europa, China Sim. e Estados Unidos. A Volkswagen começou a produzir agora o ID4 em Chattanooga, né? Ali na meiuca ali dos Estados Unidos. E eles têm planos de... Olha como são as coisas, né? Eu tive na CES no começo do ano, né? Eles falaram que querem atingir 5% do mercado americano. Hoje está em perto de 2,5%. Mas só de elétrico? Não, total. Ah. E eles apostam nos elétricos para chegar nesse... Porque assim, o povo não quer comprar Arteon, o povo não quer comprar Tiguan, o povo não quer comprar Atlas, quer comprar... Agora quer comprar ID4, ID.Buzz. Será que eles vão conseguir? Vão localizar na produção, só que lá é muito mais fácil para você localizar a Sim. produção. Tem muito mais incentivo fiscal, tem muito mais condições de você ser competitivo. Aqui no Brasil, para você abrir uma empresa, é um sufoco, cara. Então, uma burocracia muito grande. O Brasil está sempre Sim. atrasado nesse sentido burocrático, né? E quem sofre é o consumidor, né? As montadoras, elas têm dinheiro, não infinito, mas tem muito dinheiro. Então, eles têm uma equipe muito grande para cuidar Sim. dessa parte burocrática, mas o consumidor não. Ele que vai pagar esse preço. O que eu acho foda pra depois a gente já passar pro próximo assunto é que agora o carro elétrico tava virando realidade sim. pras pessoas. Porque por muito tempo é o que a gente falou, era Taycan, Nitro, só gente rica tinha carro elétrico. Exato. Agora a gente tá vendo pessoas que não necessariamente teriam uma estrutura para ter um carro elétrico, mas estão se arriscando, estão entrando nesse mundo, estão experimentando seu primeiro carro elétrico, porque o carro elétrico chegou num preço bom e um carro como, no caso Dolphin especificamente, equivalente que você não vai perder muito. Porque é difícil você pagar 150 mil num Kwid. Por Claro. mais que seja um elétrico, mas é um Kwid ainda. Sim. Agora o Dolphin você Até tem... pelo porte mesmo, né? Ele é um subcompacto. Exato, exato. E o Dolphin, querendo ou não, ele até que tem 150 mil de carro. Se você tirar o motor elétrico, se ele fosse um carro a combustão, até teria. Justificaria. É, Se até botasse justificaria. um bom motor a combustão, Gente, a gente tem um mercado aí de SUVs médios que custam acima de 200 mil reais. Todos fácil, né? Praticamente todos, né? E carros com sérios problemas de acabamento, de equipamento, enfim. E a gente vê empresas que oferecem mais por menos e elas são penalizadas por isso, em vez de você estimular que as montadoras que estão aqui produzam carros melhores. Então, eu acho que tem que existir uma proteção para a indústria nacional, mas não dessa forma. Eu acho que eles focaram muito nisso para tentar resolver muito rápido. eu acho que nem proteção nem a palavra, acho que é incentivo. Tem que Sim, incentivar quem está aqui. Sim, mas ao mesmo tempo você acaba Porque se você protegendo... incentiva, se você ela mesmo se protege e ó, quem tá vindo de fora que se vire. Porque a ação agora foi protecionista. Uma ação de incentivo seria vamos beneficiar quem tá aqui. Ah, sim. com E aí certeza. viraria a chave. Ó, alguns comentários bem legais. Boa noite pra todo mundo que foi mandando boa noite aqui, que é bem legal ver os comentários de vocês. O Nico falou aqui, ó, quando a gente tava falando sobre Renault veio com a ideia de que imposto pra carro elétrico e deu um tiro no próprio pé. O que acham? A gente até falou, né, que é a marca que tá mais querendo ter a eletrificação entre as grandes aqui. E trouxe um produto muito bom, né? O Megane é muito bom. E, pô, paciência. Aí o esportivado, como sempre, com os trocadalhos do carilho dele, falou assim, ó, pior que cobrar de um carro que nem vai ao posto direito, é complicado cobrar um imposto. Botou posto maiúsculo. Gostei. É complicado. O Nico falou aqui, ó, explica melhor qual é a ideia realmente da Volkswagen em relação ao elétrico, porque parece que ela nem sabe o que tá fazendo. Em alguns mercados vendem e aqui ela aluga. Cara, isso é uma coisa que eu queria entender da cabeça da Volkswagen. Por que alugar? O ID4 eu até entendo que ele seria caro. Mas a Kombi o que eles botassem pra vender é vender. E, Caro, bota 700 mil que é vender. pelo menos, eu acho que uma quantidade suficiente para valer a pena para eles, né? Traz um lote anual, 300 carros, vai vender Então, tudo. Ia vender. Eu acho que, bom, você testou o ID4, né? Obrigado, você pode falar. É que muito carro legal. espetacular. Tem uma dinâmica muito boa, né? Ele é muito melhor do que na teoria ele deveria ser. Porque ele parece só um... Ele tem uma não é cara de ser normal. um SUV molengão, né? E não é, pelo Não, mas contrário. o ID4, ele te traz uma experiência verdadeiramente premium mesmo, assim. E é uma coisa que o Cássio Cortes fala bastante, né? O carro elétrico, o BYD Dolphin, por exemplo, ele aproximou a experiência premium das pessoas que não são ricas, né? Sim. Então, eu acho que aí há uma dificuldade da Volkswagen em precificar o carro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos trazer esse para o aluguel mesmo e a gente vê se vai dar certo. Se der certo, a gente bota para vender. Agora, o ID.Buzz eu concordo com você. Deveria estar já vendendo desde sempre. Eu ouvi dizer que ambos estavam em processo mais complicado de homologação, que eles seriam vendidos no Brasil. Não sei se é real, acho possível,
Mas eu acho difícil de acreditar que alguém tá pagando 12 mil por mês para ter uma Kombi elétrica. É pesado, mas eu acho que isso pode ser um termômetro Também. para entender o quanto que as pessoas vão aceitar um Volkswagen elétrico. Porque, querendo ou não, a Volkswagen agora tá fazendo essa questão, mas até então a Volkswagen nunca ligou para elétrico. A gente não teve, tirando o GT, o Golf GT, nunca tivemos híbridos da Volkswagen aqui no Brasil. Que foi um grande fracasso também, né? É, que vendeu tudo para Localiza, mas você tem o carro que você sai de uma marca que só faz carro a combustão, de repente, opa, temos elétricos aqui. E era um carro tão bom. E uma Kombi elétrica, Uma né? Kombi elétrica que é... E o GT era tão fenomenal. bom, cara. Você dirigiu o GT? Eu não cheguei a O Golf dirigir, GT mas é muito Eu bom. queria muito dirigir esse É carro. muito bom, cara. Falam Acelera que nem bem, GTI e bebe que nem... Up TSI. combustível Up baixíssimo. TSI, pode ser. Realmente. Ó, o Argo Turbo falou que tá sempre presente aqui no nosso podcast, falou, e a Fiat vai ter um elétrico comum? Quando será? Fiat vai ter um elétrico, já prometeu pro Brasil, mas ainda não sabemos quando vai Hoje rolar só tem o isso. 500 elétrico. Que não E a, tem de e nada a também, né? escudo. É verdade, tem aí escudo. Que é muito legal, dica de passagem, minha escudo. Cara, Gostei. esses carros elétricos e tanto a combustão quanto a elétrica, essas vanzinhas da Stellantis são muito É muito legais legal, de é muito dirigir. legal. Tem na Aí E-Expert, Jump, né, né? da Citroën, muito legal também, né, cara? Elas são basicamente a mesma coisa, né?